Tanto riso, tanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Tanto riso, tanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Foi bom te ver outra vez, está fazendo um ano. Foi. Na verdade, a rua tem o nome de Rua Direita, mas ela é torta. Por ironia, Rua Direita. O que foi de bom que na minha mocidade foi naquela rua. As moças saíam de salto e aquilo tudo era em pedra. Então as moças viviam quebrando o salto ali, né? Não é uma rua direita, o nome dela era Bom Dispor. A Rua Direita era o ponto de encontro, essa rua era mais larga. A maioria dos namoros de hoje, o pessoal da minha idade, nasceu tudo ali. Namorava também? Namorava pouquinho. Um pouquinho? Vinha ponto de Lambari, Cambuquira, São Lourenço, cheio de mulher. Então a única coisa que não podia pintar aqui é a turma da campanha, que dava briga. Essa Rua Direita era um show, a Rua Direita é saudade, é coisa marcante. Um cantinho de muitas histórias, palco de muitos romances. Estamos na Rua Direita, um lugar que contribuiu para a evolução, para o crescimento de São Gonçalo do Sapucaí e deixou muitas lembranças, memórias especiais que vocês conferem aqui conosco. Quem está ao meu lado agora é o comerciante Pedro Baruch, há muitos anos trabalhando aqui na Rua Direita. Muitos anos. O que o senhor lembra da história, né? Porque a Rua Direita em São Gonçalo ela tem uma trajetória diferente das outras. O que o senhor pode contar pra gente da história? Na verdade, a rua tem o nome de Rua Direita, mas ela é torta. É porque acompanhou o curso do ouro. Por isso, naquelas épocas, né, quando os portugueses estavam aqui no Brasil, eles foram tirando ouro e foi dando a curva da rua, que por ironia, Rua Direita. Agora aqui, ironicamente, foi chamada de Rua Direita, mas também foi palco de muitos momentos bons. O senhor vinha namorar aqui também, que eu já fiquei sabendo que o pessoal vinha namorar nessa rua. Muito. O fute aqui é muito grande, todo mundo passeando. As mulheres, os homens, iam até na ponta da esquina e voltavam. Ia e voltava, naqueles velhos tempos. Ficava de paquera aqui então. Belos dias, viu? Dá saudade. Dá saudade desse tempo. Dá. Eu acho, não, de verdade, eu acho que você aprontava, você arranjou uma namoradinha aqui, não arranjou não? Eu tive muita namorada, realmente. Mas eu nunca gostei de namorar firme, porque eu gostava de sair todo fim de semana, eu ia pra baile. Namoradeira então? É. Todo sábado eu ia pra um baile, eu caçava baile no sul de Minas. E tinha baile aqui na Rua Direita? Existia aqui no clube baile. Bom. Como eram os bailes do clube? Vinha cada orquestra, que maravilhosa, né? Dá saudade. Dava pra se ajeitar bastante. Dá. Olha, é difícil, viu? Lembrar daqueles tempos, só a mente mesmo. Porque não tem jeito de voltar atrás, só deixa na lembrança, né? Mas as lembranças são boas. São muito boas. Tudo que foi de bom que na minha mocidade foi naquela rua. Porque a gente quase não saía, moça não saía. Quando saía, até 9 horas da noite. Então, a gente ia à missa, e era sábado e domingo só também, tinha dia de semana não. A gente ia à missa, e da missa ou ia para o cinema, que tinha 2 cinemas na rua, ou ficava na avenida, a gente falava avenida. Para lá, para cá, para lá, para cá. As moças davam os braços, faziam aquela corrente. E os rapazes, uns entravam no batidão, não lembrei o bar. Entravam no batidão, que era do Zé Ibrahim, e outros encostavam nas paredes, dos muros todos, e a gente ficava paquerando. O paquerar era só dar um sorriso,
uma piscada. Foi assim que eu conheci meu marido. Quer dizer que seu amor surgiu ali da Rua Direita, então? Da Rua Direita. E como que foi essa paquera, a primeira paquerinha, assim, ali na avenida, em relação a ele? Foi só flerte. Antigamente a gente não conversava com os moços. Estava parado ali no batidão, a senhora deu uma olhadinha. Ele parado, encostado na parede, e com os amigos, e eu e meus amigos passeando. E voltava. Passava, flertava, sorria. Não rolava uns beijinhos, não? Não, nunca rolou. Nem depois de noiva, se rolou algum, era meio escondidinho. Sabe quantos anos eu fiquei com ele? 60 anos, 7 meses e 13 dias. E às vezes ia ao cinema com amigos, deixava o lugarzinho, ele entrava no escuro, porque o cinema era escuro. Ele entrava no escurinho e sentava. Mas nem não conversava, ficava, tá? Nem mão, nem nada. Às vezes passava uma bala, uma coisa assim, sabe? Pois que tinha os 2 cinemas, né? Tinha 2 cinemas, o cinema Rosário e o cinema lá de baixo, que era Alvorada. A gente escolhia os filmes melhores e ia. O povo só ia nisso, porque e as moças na avenida, né? E tinha, durante o dia, no domingo, às vezes a gente ia dar uma voltinha também, tinha as lojas, era só a Favorita que tem até hoje, a Casa do Site, o clube, mas o clube eu quase não ia, meu pai não deixava, tá? E era política, sabe? A política mandava no clube, o outro mandava, confusão danada, tá? Então não tinha. Mas são os melhores anos da nossa vida. Não só meu, não, de todo mundo. Você pode perguntar que todo mundo vai falar. Era muito bom. O colégio meu era lá perto da Bajeira, tinha Bajeira. A gente sentava, quando estava muito calor, tinha banco lá, a gente sentava no banco para escutar o alto-falante, só punha as músicas. Aí era aquele negócio, alguém oferece para alguém, sabe? Mas a gente não sabia para quem que era, sabe? Os meus eu sabia, porque o meu oferecia para mim sempre a mesma música, Cerejeira Rosa. Se fosse alguém que estivesse oferecendo para outro, eu estava na bobeira, né? Sabe, ele passava e ria, né? A cerejeira em flor que tu gostavas de olhar é companheira da dor do meu amor. E a cerejeira não é rosa mais, ficou tão triste com o adeus. E agora pra mostrar seu amargor, não tem mais cor. Meu primeiro marido, eu o conheci, ele havia chegado recentemente na cidade, e ali havia um bar chamado Flamingo. Era do pessoal do Saulo Lenze, do Hamilton Lenze, entende? Era da família. E ficava na região do Clube São Gonçalense. O Clube São Gonçalense, naquela época, era muito animado, dava muitas festas, e era assim... Ninguém entrava de jeans, é melhor eu falar assim. Ninguém ia para o clube de jeans. Tinha um traje correto? Ah, muito. O pessoal era muito bem vestido. As moças, então, se esmeravam nesse trabalho. Preparava-se para um baile, mas a pessoa se preparava de forma a ir elegantemente vestida. Entende? Você não via hoje... Quer dizer, o mundo é outro. Entende? Ali, meu marido estava nesse bar Flamingo e eu passava de Cinca com várias colegas dentro do carro. Ele saiu correndo do bar, eu tive que frear o carro e ele bateu as 2 mãos em cima do capô do carro. Ali, as meninas falaram, olha, é esse o português, é esse o português. Elas haviam me contado que havia um português muito bonito na cidade. E ali eu conheci nesse quase acidente. Ele estava sendo comentado, dada a beleza dele. Muito bonito. Muito, muito bonito. Era um rapaz lindo. Aí eu segui o carro dando risada. A moçada ria. Falaram assim, é esse que eu estava falando para você. É esse que é o português lindo. Você não lembra? Eu falei, eu lembro que vocês me falaram, mas eu nunca tinha visto esse rapaz. A partir dali eu comecei a paquerar, que chama, flertar. Teve uma festa lá no Praião. Praião era de 15 de agosto, que tem uma festa lá de Nossa Senhora. Tem leilão, né?
No leilão eu fui e ele também estava lá. Então eu flertei, lembro com ele, flertei a noite inteira com ele no leilão. Ele ficava longe e eu de cá. A gente olhava, depois tirava os olhos, depois tornava a olhar. É isso que era flertar, né? Cada um de um lado? Ué, ele lá naquela distância, porque é um quadrado que faz leilão. Eu de cá e ele do outro lado. Não podia chegar minha filha ainda, não tinha como. Eu não tinha irmã, eu estava com as amigas, mas se eu não permitisse, ele não ia chegar. Ele podia tentar, entende? Mas tinha que conversar comigo primeiro, porque como é que eu ia namorar? Primeiro, a minha mãe começou a saber quem que era, que a Marli falaram, ela está paquerando um cara aí que é de fora. Mas aí a outra falava, mas ele é louca? Não sabe de onde veio, não sabe quem que é, não sabe se é casado, se é solteiro. Nossa, não tem nada disso não. Ela falava para as minhas, eu tenho uma prima que andava comigo, ela me ajudou muito a namorar. Ela hoje mora em Pouso Alegre, mas era com ela que eu punha ela no carro, ela ficava vigiando se meu povo vinha de carro para poder me avisar. Para avisar a hora que estivesse chegando. Chegando, gente, para eu sair depressa, porque eu comecei a conversar depois, né? Até casar. Essa Rua Direita era muito movimento, vocês não fazem ideia. Bem, assim, e a moçada ia muito bonita, sabe como é que é? O povo se vestia bem. E os bares ali, todos ali, tinha sempre um movimento em todos os lugares, assim, com bares. Apesar de tinha lojas, por exemplo, onde era hoje o salão daquela Patrícia, conhece? Ali era uma loja de seco e molhado naquela época, arroz, feijão, aquelas coisas, do seu Said. Eram árabes como os meus avós. Então, essa turma de árabe era unida. O seu Samuel Abrão, o seu Said Baruch, o seu Abrão Nejaim, o pai dele. A turma de árabe aqui era bem, a colônia era bem grande. Dourados, vários bailes. Ali os bailes eram nesse clube lindo. Agora, a avenida, ela era muito desagradável para as moças, porque as moças saíam de salto e aquilo tudo era em pedra. Então, as moças viviam quebrando o salto ali, né? Econômico, a economia dos como é que chama? Os sapateiros melhorava, porque todo mundo precisava consertar sapato. Ali, já tivemos muitos desfiles de carnaval do próprio clube. Agora ali tinha um cinema também. A senhora chegou aí no cinema? Lembro. Tinha um cinema e tinha um bar chamado Bar do Fausto. O Fausto é o pai do Hamilton Lenz, que era dono do restaurante Flamingo, desse restaurante. Havia uma churrascaria do senhor Moacir chamada Cabana. Era toda de bambu e eles serviam muito bem essa cabana. O bar, eu vou lhe contar, onde hoje é o Bradesco, era bar onde paravam os ônibus que vinham, ponto de final de rodoviária, como se fosse uma rodoviária, porque não tinha uma rodoviária como tem hoje. Então, o ônibus entrava na cidade, parava em frente a esse bar. O bar era muito movimentado, assim. Era uma coisa onde você saía, passeava de forma tranquila. Eles serviam de tudo. Os rapazes eram excelentes. Tinha um abo. O pai dele já foi dono, anteriormente, perto do cinema. Ali é um cinema bom, entende? E o movimento, eu não sei por que hoje não tem mais cinema aqui. Eu acho tão agradável, mesmo que você possa assistir filmes aqui, dentro da sua casa, Netflix, etc., era agradável ir ao cinema. Aquela avenida era muito movimentada. Havia uma escola no final dela, chamada a escola, num prédio onde o Barão do Rio Verde morou, aqui em São Gonçalo. Esse prédio ali fica na parte de baixo do Banco Santander. Ali era o tal edifício que foi um crime terem desmanchado. Agora, festas inúmeras e muito bem. Havia, lógico, alguma desordem, bebedeira, mas o principal a moçada gostava, sabe por quê? Havia a paquera. E a paquera era coisa que até hoje é agradável. Antes de você começar um relacionamento, era assim, os homens caminhavam à direita e as mulheres caminhavam à esquerda. Era uma leva de rapazes à direita e uma leva de moças à esquerda. Era assim, um ia para lá, um ia para cá. E nesse vai e vem,
Você olhava para o rapaz que chamou sua atenção e olhava, percebia se ele também estava olhando. Se ele olhasse, ali ficava aquele flerte a noite toda. Até que no outro dia, daqui mais um fim de semana, ele ia criar coragem para chegar perto de você para conversar. Isso que era paquera interessante. Você ia flertando, até que o cara... Aqui vinha muito rapaz de Pouso Alegre. Vinha bastante? Vinha muito. A cidade aqui era tida como cidade de moças bonitas. Eles vinham muito. Tem muita gente aqui que casou. A minha irmã, ela se casou com um de Pouso Alegre, nesse namoro. E o namorado dela trazia com ele no carro uns 3, 4, 5. Era assim, eu também namorei um da mesma época. E a vida era assim, agradável. É os anos dourados, porque a mocidade toda se reunia naquela rua direita, se encontravam, conversavam, trocavam ideias e nós tínhamos um relacionamento muito bom com a sociedade. O cinema foi meu pai que comprou dos políticos. Aqui havia 2 partidos políticos, Gambá e Itatu. Então, meu pai comprou a parte de cada um aos poucos. E ali funcionou o cinema. E era um cinema que era um motivo de encontro da sociedade. Com o motivo de ir ao cinema, ali se encontrava, trocava ideias, as notícias eram diárias, trocadas por todos. Então, era uma coisa muito boa, que deveria haver até hoje um ponto de reunião do povo. Então, todas essas ruas que não é uma rua direita, o nome dela era Bom Despacho. De um lado, o outro, aquelas casinhas e tirava ouro. A motivação aqui em São Gonçalo da criação da cidade foi o ouro. Tanto é que eu estou escrevendo um livro que eu escrevi, oferecendo ao povo os subsídios, jornais antigos sobre a mineração aqui, para o povo depois, nos jornais, eles vão escrever a história da maneira que quiserem. E isso é a minha motivação de ter escrito esse novo livro.